Eles simplesmente seguem os deuses estranhos, os deuses falsos, os deuses mudos, os deuses que não falam, os deuses que não enxergam. O Senhor mandou praga no Egito, e aquele povo cego não conseguia enxergar que Faraó não era Deus. Porque se Faraó fosse Deus, tinha parado as pragas do Senhor no Egito. Mas aquele povo era cego, aquele povo era incompreensível. Pai maravilhoso, está acontecendo o mesmo hoje. Hoje está acontecendo as mesmas coisas. As pessoas são cegas, incompreensíveis. O Senhor está mandando as pragas novamente, para mostrar que os deuses delas não são Deus. Os deuses delas não são Deus. E o Senhor está, Pai amado, agindo igual o Senhor agiu no Egito. Mas elas continuam cegas, incompreensíveis. E elas não entendem que os seus deuses não são deuses. Porque se eles fossem deuses, livraria elas de suas pragas. Livrariam elas dessas pragas. Mas eles não livram. Eles não livram porque eles não podem livrar. Porque eles nunca foram Deus. Eles nunca serão Deus. Eles não são deuses. Mas elas não entendem, Pai. Elas não entendem, Pai. Elas não entendem. Elas não compreendem. Elas são cegas. Elas não têm compreensão. Elas não têm entendimento. Elas são igual animais. Animais sem entendimento. Paizinho querido, maravilhoso. Paizinho bondoso, maravilhoso. É impossível, Pai, que nesse mundo de gente, nesse mundo cheio de gente, não haja uma pessoa que possa compreender, não haja uma pessoa que possa raciocinar, não haja uma pessoa que possa entender que o Deus delas não é Deus. Porque o que está acontecendo na vida dela, se ele fosse Deus, ele pararia o que está acontecendo com ela. Paizinho, Paizinho, abre o entendimento dessas pessoas. Não deixa elas igual animais, animais irracionais, sofrendo, atrás de um Deus que não pode nem lhe livrar, que não pode fazer nada por elas. E elas cegas, sem entendimento, não conseguem nem compreender isso. Que o que elas servem não é Deus. Porque não pode livrar elas. Paizinho maravilhoso, Paizinho maravilhoso, Paizinho santo, visita o mundo, visita as pessoas, visita, eterno Pai, visita maravilhoso, visita o mundo, visita as pessoas. Pai, está acontecendo coisas terríveis, o mundo está sendo inundado, está parecendo o segundo dilúvio, está parecendo que o mundo vai acabar com água de novo. Pai querido maravilhoso, faz as pessoas olharem para cima, faz as pessoas entenderem que isso está além delas, está além da capacidade delas, está além da condição delas. Pai, abre os olhos das pessoas, alerte elas, acorde elas, essas pessoas simples, essas pessoas pobres, essas pessoas humildes, essas pessoas fracas de entendimento, fracas de conhecimento, essas pessoas que sempre foram iludidas, sempre foram enganadas, sempre foram, Pai, servindo de escada para os outros subir nas suas religiões, tirar proveito da fraqueza delas, tirar proveito da falta de entendimento delas, e colocar estátua para elas servirem, estátuas para elas adorarem. Pai amado, Pai querido, faz que agora essas pessoas acordem, faz que agora essas pessoas entendam que as estátuas não vão fazer nada por elas. Os deuses não vão fazer nada por elas. Os deuses não podem livrar elas. Pai, em nome de Yahushua, acorda esse mundo, sacode essas pessoas da terra, acorda desse sono espiritual, acorda desse engano, acorda dessa mentira, acorda
ilusão de servir uma madeira, de servir um pedaço de pau, de servir um pedaço de gesso, de servir um bronze, servir um ferro, servir uma imagem de escultura. Acorde, Pai, essas pessoas. Acorde, acorde, Pai, acorde. Esses que foram lesados, esses que foram comprados, esses que foram vendidos, que se venderam aos deuses falsos, aos deuses estranhos, se venderam aos seus comerciantes, se venderam aos seus negociantes, esses que compraram a fé, esses que venderam a fé, esses que negociaram os seus pau, as suas madeiras, os seus ferros, os seus bronze. Pai querido e Pai amado, acorde essas pessoas que foram lesadas nesse comércio de deuses, nessa compra e venda de deuses. Acorde essas pessoas, acorde os lesados, acorde, acorde os que foram lesados nesse comércio, esse comércio de comprar o seu Deus. Pai, como pode comprar o seu Deus? Como pode comprar um Deus? Como que um Deus que foi comprado pode livrar alguém do quê? Pai, que loucura é essa? Como que o homem se tornou irracional? Como que o homem se tornou pior que um animal? Comprar o seu Deus em qualquer esquina, em qualquer praça, em qualquer rua, comprar o seu Deus na mão de um comerciante, na mão de um negociante, compra o seu Deus. Mas agora eles estão vendo aí, agora eles estão vendo o que está acontecendo no mundo, como o mundo está inundado de água, como os vulcões estão despertando, como os furacões, os vendavais, como o tempo, como tudo está acontecendo. E os seus deuses não podem fazer nada por eles. Os seus deuses não podem livrar eles. Pai querido, Pai amado, acorde eles, Pai bondoso, faça eles raciocinar, faça eles raciocinar. Agora é tempo deles acordarem, agora é tempo deles raciocinarem, agora é tempo, Pai, agora é tempo deles entender, é tempo do entendimento se abrir, do raciocínio acontecer, é tempo, Pai, é tempo, Paizinho, deles raciocinar. É tempo deles compreender, é tempo deles entender, é tempo do entendimento se abrir para eles compreenderem que os seus deuses não vão lhe livrar do fim do mundo, os seus deuses não vão lhe livrar do julgamento do Senhor, não vão se livrar do julgamento do Senhor. Os deuses dele, as imagens de escultura, as estátuas deles não vão livrar eles do julgamento do Senhor, não vão livrar eles da vida do Senhor, não vão livrar eles de encontrar com o Senhor. Paizinho maravilhoso, acorde os fracos, os pobres, os infelizes, os oprimidos, os que aproveitaram da fé deles, da fraqueza deles, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria, da falta de raciocínio, da falta de entendimento. Paizinho Santo, livre esses pobres e infelizes que foram comprados, que foram levados cativos por um Deus falso, um Deus estranho, que não pode fazer nada por eles, não pode livrar eles, não pode livrar eles. Paizinho querido e maravilhoso, visite os pobres fracos, visite os indefesa, visite os iludidos, visite os enganados, visite, Paizinho, os que não conseguem raciocinar, os que não conseguem entender, os que não têm entendimento, os que não têm compreensão, que eles estão igual animais irracionais, servindo as madeiras, aos bronze, as pedras, as pratas, os paus, porque eles não têm raciocínio, eles não têm entendimento.
Paizinho querido, visite esses que estão presos, estão nesses cativeiros da idolatria, enquanto aproveitadores ganham dinheiro, tiram proveito da situação, vendendo deuses que não fazem nada, vendendo deuses que não são deuses. São engano e mentira. Engano e mentira. E situações para pessoas de má intenção, pessoas de má fé, aproveitar dos pobres que não raciocinam e não têm entendimento. Paizinho querido, maravilhoso, então visite esses pobres infelizes que estão aí, Pai, na idolatria, cativos, presos. Paizinho, visita eles. Visita esses cativos da idolatria. Visita esses presos da idolatria. Visita, Paizinho, visita esses explorados que estão sofrendo uma exploração espiritual, uma exploração de uma fé, de uma espiritualidade, aonde não tem parte com o Senhor, aonde não tem parte, o Senhor não está envolvido nessa compra e venda de fé, nessa fé comercializada, nesses santos que é um comércio, uma compra e venda de santos. O Senhor não está nessa fé comprada, essa fé vendida. O Senhor não faz parte disso. O Senhor não faz parte desse negócio. O Senhor não está num negócio desse, onde as pessoas são enganadas, são iludidas, são exploradas, onde elas investem dinheiro, onde elas não têm resposta, elas não têm as respostas satisfatórias, as quais elas querem e desejam. Elas têm um engano, uma camuflagem de uma ilusão que elas conseguiram, mas elas não conseguiram, porque nada é uma resposta concreta, é pela metade. Nada é concreto, é pela metade. Nada é completo, uma resposta exata, é pela metade. Porque é falso, é enganoso, é mentiroso, não é o verdadeiro eterno, não é o eterno Criador do céu e da terra. Paizinho maravilhoso, sabemos que a resposta não vem do Senhor. A resposta dessas curas, a resposta desses milagres, a resposta dessas promessas, sabemos que não vem do Senhor. O Senhor não ia enganar ninguém, o Senhor não ia mentir para ninguém, o Senhor não ia iludir ninguém, o Senhor não ia deixar uma pessoa comprar uma imagem, se ajoelhar diante dela e o Senhor responder o que ela pediu. O Senhor não ia fazer parte dessa mentira. O Senhor não ia fazer parte desse engano. O Senhor não ia alimentar essa mentira. O Senhor não ia alimentar esse engano, porque o Senhor disse na tua palavra que o idólatra vai para o lago de fogo. Então o Senhor não ia alimentar uma idolatria. O Senhor não ia alimentar um engano, respondendo o idólatra uma promessa, dando uma resposta de uma promessa. O Senhor não ia alimentar a idolatria de um idólatra, fazendo pedidos para uma imagem e prometendo coisas ao Senhor. O Senhor não ia aceitar, porque o Senhor não concorda com a idolatria. O Senhor não aceita a idolatria. Então o Senhor não ia responder o idólatra. O Senhor não ia responder, porque o Senhor ia alimentar a idolatria nele. O Senhor ia alimentar a condenação dele, porque tua palavra diz que o idólatra vai herdar o lago de fogo. Então o Senhor não ia alimentar a idolatria dele. O Senhor não ia alimentar a condenação dele, respondendo uma promessa, respondendo um pedido que esse idólatra fez ao Senhor. O Senhor não ia fazer parte da condenação dele, porque o próprio Senhor é quem vai mandar o idólatra para o inferno. Então o Senhor faria parte disso? O Senhor colaboraria com isso? O Senhor estaria de acordo com isso? Com certeza não. Com certeza não. Idolatria de Satanás.
Satanás que faz ter uma imagem de escultura. Satanás é que faz se ajoelhar diante de uma imagem, fazer promessa para uma imagem, prometer coisas para uma imagem. É Satanás que faz a idolatria acontecer. Satanás criou a idolatria. Satanás criou as imagens. Satanás fez o ritual de imagem acontecer. Aonde a pessoa compra um Deus de madeira, compra um quadro, coloca dentro do seu quarto, se ajoelha lá pedindo coisas daquela imagem. Quem alimenta isso é Satanás. Quem alimenta a idolatria é Satanás. Quem faz a pessoa se ajoelhar diante de uma imagem é Satanás. Quem faz uma pessoa pedir alguma coisa, uma imagem, é Satanás. Satanás que alimenta a idolatria. Satanás que trouxe a idolatria. Porque Satanás é um opositor. Satanás se levanta contra. O Criador diz: não farás para ti imagem de escultura e não se curvarás a ela. Terá unicamente o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então Satanás trouxe a idolatria para confrontar a palavra do Eterno, para se opor à palavra do Eterno. Então Satanás trouxe todos os deuses de madeira, todos os deuses de bronze, os deuses de prata, de qualquer arte e condição que possa fazer uma imagem. Satanás trouxe tudo. Trouxe tudo. Todos os deuses que possa imaginar na face da terra, foi Satanás quem trouxe. Toda imagem de escultura, de adoração a um Deus, foi Satanás quem trouxe. Na face da terra inteira, em qualquer lugar do planeta Terra, alguém adorar uma imagem, alguém adorar um Deus, alguém cultuar um Deus, alguém cultuar uma imagem, alguém se ajoelhar, alguém fazer pedido, alguém acender vela, alguém fazer oração, alguém tiver um Deus, alguém tiver um altar, alguém tiver um culto, alguém prestar homenagem àquele Deus, alguém fizer qualquer tipo de oferenda, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de invocação, qualquer situação, qualquer ato que venha ser invocar um Deus, venha ser oferecer qualquer coisa a um Deus, qualquer altar de imagem, não importa a condição da imagem, não importa. É Satanás. O Deus daquele altar é Satanás. O Deus daquela invocação é Satanás. O Deus daquele ritual é Satanás. O Deus que estão buscando ali, o Deus que estão clamando ali, o Deus que estão chamando ali, o Deus que estão invocando ali é Satanás. É Satanás. Foi ele que trouxe a invocação. Foi ele que trouxe a adoração. Foi ele que trouxe o ritual de adoração a ele. Então, Satanás é o Deus que é invocado. Satanás é o Deus que é chamado. É o Deus que é adorado. É o Deus que fazem pedido. É o Deus que fazem promessa. É o Deus que fazem oferenda. É o Deus que chamam. É o Deus que invocam. É o Deus que atende. É o Deus que ouve. É Satanás. Esse Deus é Satanás. O mesmo Deus da macumba. O mesmo Deus do candomblé. O mesmo Deus do espiritismo. O mesmo Deus dos evangélicos. O mesmo Deus da Igreja Católica. O mesmo Deus de qualquer terreiro de macumba. Qualquer invocação de macumba. O mesmo Deus.
que a pessoa no fundo do seu quintal faz uma promessa e pede alguma coisa, o mesmo Deus que lá no seu quarto, na sua capela, no seu santinho, faz uma promessa, o mesmo Deus. O Deus das nações, o Deus do mundo, o Deus do planeta Terra é Satanás. Lúcifer, o anjo caído, o Espírito Santo não vai cansar de alertar o povo da terra, moradores da terra. Quem é o Deus de vocês? O Deus que vocês invocam, o Deus que vocês clamam, o Deus que vocês chamam, o Deus das religiões. O Deus das religiões. Ele é chamado de Jesus. Ele é chamado de Alá. Ele tem vários nomes. Ele tem vários nomes. Mas é um único nome. Ra-Satã, o anjo caído. Ele se passa por Deus na terra. Porque o único Criador do céu e da terra, do universo, é o único das Escrituras Sagradas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele foi conhecido desde quando ele fez separação entre o povo dele e as nações do mundo. Então, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Não esse Israel de hoje, o Israel antigo, porque os de hoje também estão perdidos, mas o Israel da antiguidade, o Israel do Velho Testamento. O Eterno volta à origem do verdadeiro povo dele, aonde tinha os homens que ele falava através desses homens, igual ele falou com Abraão, falou com Moisés. Com Moisés ele falou face a face. José do Egito, ele está falando desse povo aí, esse Israel aí, raiz, origem do Velho Testamento, porque os de hoje, eles foram espalhados pelas nações. Eles foram espalhados pelas nações. E hoje o Pai trata com Israel espiritual. O Pai trata com Israel espiritual. É com Israel espiritual que o Pai trata hoje. Então, o Deus único, Criador do céu e da terra, Criador do universo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, inspirada pelo Espírito Santo, revelada pelo Espírito Santo, aonde a palavra, ela não foi dividida em capítulo e versículo, título e subtítulo. A palavra, ela não é interpretada, não tem intérprete, não tem interpretação. A palavra tem revelação. O Espírito Santo abre a palavra. Não é qualquer um que interpreta. Para cada um tem a sua própria interpretação. Por que o Espírito Santo se dividia? Por que o Espírito Santo se contrariava? Por que o Espírito Santo ficava contra ele mesmo? Por que o Espírito Santo seria um espírito de confusão? Dava uma interpretação para um, uma interpretação para outro, uma interpretação para outro, e cada um tinha sua própria interpretação. Por que o Espírito Santo se dividiria? Por que o Espírito Santo seria uma confusão? Isso não tem parte com o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo. A palavra diz que é um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só entendimento. Não existe. Cada um tem a sua interpretação. Não existe
Cada um tem a sua interpretação. Quem trouxe a interpretação da palavra foi Satanás. Assim como ele se passou por Deus nesse mundo, nas religiões, ele também trouxe a interpretação da palavra. Ele também repartiu a palavra em capítulo e versículo. Ele também montou esse livro chamado Bíblia, mas as escrituras sagradas é a mesma. Ele pode fazer o que ele quiser, porque a essência e a origem é o Espírito Santo, que não muda a essência e a verdade da palavra. A veracidade da palavra, quem dá é o Espírito Santo. É por isso que não é interpretação, é revelação do Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo. Todos esses intérpretes da palavra, todos esses que interpretam a palavra ao seu modo, Satanás está interpretando em vocês. Vocês são intérpretes de Satanás. É Satanás interpretando a palavra em vocês. Porque Satanás trouxe a interpretação. O Espírito Santo trouxe a revelação. Ele abriu a palavra. Ele dá o entendimento. Ele instrui na palavra. E ele não faz divisão. Ele não faz separação. Ele não dá interpretação para um, interpretação para outro. E cada um tem a sua diferente uma da outra. O Pai não é Deus de confusão. O Pai não é uma facção para dividir ninguém. O Pai ajunta. A palavra diz, aquele que não é comigo se espalha. A palavra diz, aquele que não se ajunta comigo se espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Então por que o Espírito Santo vinha dividir, espalhar, separar, através de interpretação? Satanás criou a interpretação, assim como ele se passa por Deus nas religiões da terra, do mundo. Ele se passa por Deus também na igreja evangélica, na igreja católica. Foi por isso que ele trouxe a interpretação. Foi por isso que ele trouxe a divisão. Foi por isso que ele trouxe a separação. Foi por isso que ele trouxe a confusão. Foi por isso que ele trouxe a facção. Porque isso daí é uma facção. A igreja evangélica é uma facção religiosa. E a igreja católica não está dividida, mas é uma igreja de idolatria. É condenada pela idolatria. O Pai condena a idolatria. Então o Deus da igreja católica também é Lúcifer, o anjo caído. É por isso que ele trouxe as imagens para dentro da igreja católica e condenou todo mundo à idolatria, porque o Pai disse, não farás para ti imagem de escultura. Ele é o opositor, ele se opõe contra tudo que o Pai diz, contra tudo que o Eterno diz, ele se opõe. A palavra diz, não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não se curvará a ela. Ele trouxe uma religião cheia de imagem, lotada de imagem, cada um tem o seu Deus. Só para se opor contra o Eterno ele fez isso. E essas pessoas cegas, essas pessoas igual animais, sem entendimento, se curvam diante de uma imagem. A palavra diz que tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem ouvido, mas não ouve. E torne-se semelhante a elas quem serve a elas. Vocês são estátuas também. Por isso que vocês têm olho e não vê. Ouvido e não ouve. Boca, mas não fala. Nariz e cheira. Porque vocês estão igual às estátuas. Nada do que vocês têm serve para perceber o que o Pai está dizendo, o que o Pai está falando sobre adoração à imagem, porque vocês são semelhantes a elas. Assim como todo o sentido que elas têm, todos os órgãos do cinco sentido que elas têm, mas não têm função alguma nelas, assim os órgãos dos sentidos de vocês não têm função alguma para perceber o que o Eterno diz, para entender o que o Eterno fala, porque vocês se tornaram iguais às imagens que vocês adoram, que vocês servem. Então Satanás trouxe as imagens, trouxe a igreja católica, trouxe essa condenação ao lago de fogo, porque a palavra diz que a parte que cabe ao idólatra é a segunda morte. É a segunda morte, que é o lago de fogo. Então o Espírito Santo alerta a vocês
que estão igual a animais, que se tornaram igual às imagens de escultura. Se vocês não se arrependerem de suas adorações às imagens de escultura, de se curvarem a elas, de servirem a elas, vocês irão para o lago de fogo. Mas o Espírito Santo manda vocês se arrependerem e abandonarem suas práticas que condenam vocês ao lago de fogo. Vocês, idólatras, que servem às imagens, vocês, católicos, que servem às imagens, vocês estão condenados ao lago de fogo, à segunda morte, porque é aonde vai ficar os católicos, porque está escrito em Apocalipse. Vão lá que vocês vão encontrar aonde vai ser a parte que cabe a vocês, é o lago de fogo, se assim vocês não se arrepender, porque lá é a segunda morte. Então vocês sofrerão o dano da segunda morte, mas vocês têm uma chance, se arrepender, deixar essas práticas de adoração à imagem, se voltar para as escrituras sagradas, vir aprender com a palavra, se libertar das imagens, voltar-se para o Deus vivo, voltasse para o eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e abandonar a idolatria. E vocês terão o perdão, vocês serão perdoados, e vocês poderão ter a chance de serem salvos. Mas se vocês não se arrependerem, vocês se preparem para o lago de fogo, porque Satanás trouxe a adoração à imagem, trouxe as imagens de escultura, trouxe os deuses de escultura para vocês serem condenados na adoração a eles, no servir às imagens. Essa é a condenação de vocês, se curvar às imagens, fazer promessa, fazer orações, fazer confissões, pedir coisas a elas, para elas serem o intermediário entre vocês e o eterno. Vocês não se enganem. O Pai não vai ouvir uma imagem. O Pai tem o Filho dele que veio morrer pelo pecado de vocês. Ele não precisa de uma imagem para interceder entre vocês e ele. Satanás disse isso a vocês. Pela boca do homem, Satanás alimentou essa ideia dentro de vocês. Que o Pai precisa de uma imagem para ouvir uma imagem para atender vocês. O Pai não precisa, o Eterno não precisa. O Filho dele já desceu nessa terra, o Filho dele já morreu pelo pecado de vocês. É o Filho dele que é o mediador, é o Filho dele que intercede no meio entre vocês e o Pai. O Pai não concorda com isso. O Eterno não aceita isso. Ele não aceita uma imagem na presença dele, pedindo nada a ele, apesar do que a imagem tem boca e nem fala. Vocês são irracionais, vocês são igual a animais. Como que uma imagem vai falar? Vocês não têm juízo? Aonde está a consciência de vocês? Aonde está o raciocínio de vocês? Por que vocês vão falar com uma imagem? Por que vocês querem que uma imagem vai falar com o Eterno? Vocês não têm noção, vocês não têm raciocínio, vocês não têm juízo. Aonde entrou a consciência de vocês? Imagens não vai falar com o Pai. Imagens não tem fala. Imagem não tem espírito. Imagem não tem vida. Que loucura é essa? Como que uma imagem vai falar com o Pai? Vocês são irracionais. É isso que vocês são, irracionais. Abre essa mente de vocês. Abre esse juízo de vocês. Analisa, raciocina. Uma imagem que não tem boca vai falar o quê com o Pai? E ainda que tivesse boca e falasse, porque o Pai aceitaria? Porque o Pai concordaria? E a Yahushua veio morrer de graça? E a Yahushua veio morrer à toa? Ele veio morrer para vocês terem acesso ao Pai, para vocês conseguirem falar com Ele. Então por que precisa de uma imagem que tem boca e nem fala? Para através da imagem interceder por vocês, falar com o Pai através de vocês, falar com o Pai por vocês, porque o Pai precisaria disso. O Pai aceita em Yahushua.
O Pai aceita Yahushua interceder por vocês. E Yahushua interceder por vocês. Vocês estão se condenando, colocando uma imagem entre vocês e o Pai e eliminando Yahushua, que é o intercessor verdadeiro. Vocês estão se condenando. Vocês estão se condenando ao lago de fogo. Por vocês colocar uma imagem que não tem espírito, não fala, não é viva, não tem vida. Entre Yahushua, entre o Pai e vocês. Para essa imagem interceder por vocês. Vocês são sem noção. Sem noção. Mas hoje o Espírito Santo diz a vocês: abra a mente de vocês, raciocina, abre essa mente, raciocina. Uma imagem que tem boca, mas não fala, não é viva, não tem espírito de vida. Vai falar o quê para o Pai? O quê? Não vai falar nada. Não tem vida, é morta. É uma estátua vazia. É uma pedra, é um bronze, é um pedaço de pau. Acorda, idólatras. Desperta, abre os olhos, enquanto vocês estão vivos. Porque vocês vão se deparar no lago de fogo. E lá vai ser tarde para vocês acordar, para vocês raciocinar, analisar e entender o buraco que vocês estão metidos. Aceitem Yahushua como intercessor. Foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que deu a vida para pagar o pecado de vocês, para resgatar vocês de volta para o eterno. O Pai só aceita unicamente e exclusivamente Yahushua, o intermediário entre o homem e o Pai. Yahushua e mais ninguém. Porque foi Yahushua que veio aqui morrer, dar a vida, sacrificar. Nem Maria o Pai aceita, porque Maria não deu a vida, Maria não morreu, Maria não foi crucificada, Maria não foi o sacrifício, Maria não morreu, não ressuscitou. Foi Yahushua que venceu a morte, Yahushua que morreu e ressuscitou, Yahushua que lhe deu o direito de você reviver, de você voltar para a vida eterna. Maria não deu direito nenhum. A própria Maria dependeu de Yahushua para ela voltar à vida eterna, porque todos estão mortos. Todos estão mortos. Todos, inclusive Maria, os discípulos, todos estavam mortos por causa da morte de Adão e Eva. Todos estão mortos. Só Yahushua é o único que dá a vida eterna, porque ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E ele venceu a morte. Então quem não se apegar a Yahushua, quem não colocar Yahushua na frente, entre o Pai e ele, não tem ninguém que possa lhe tirar do inferno. Não tem ninguém que possa escapar você do lago de fogo. Você pode se apegar ao nome que você quiser, à imagem que você quiser, ao Deus que você quiser. Você vai junto com ele para o lago de fogo. O Espírito Santo está lhe alertando. O Espírito Santo está lhe abrindo os olhos. Você faça o que você quiser. Você tem o Deus que você quiser. Se apegue a ele como você quiser. Mas você vai estar avisado. Você vai para o lago de fogo com o seu Deus. Porque ele não vai lhe livrar do lago de fogo. Porque o único que livra do lago de fogo é Yahushua. É Yahushua. Porque ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. Então ele é o único que pode libertar você da morte, que pode lhe fazer reviver pela palavra e você voltar à vida eterna. Sem Yahushua, você pode ter certeza, você não vai escapar do lago de fogo. Esse é o recado que o Espírito Santo dá para os idólatras. E quem coloca qualquer um no lugar de Yahushua, se prepara para o lago de fogo, com esse que você colocar entre você e o eterno, que não seja Yahushua, porque Yahushua é o único que pode lhe dar vida eterna e lhe tirar você do lago de fogo. E você não venha com imagem de escultura, porque o Pai não aceita. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade.
em espírito, a forma que ele é, espiritual. Ninguém viu ele, ninguém está vendo ele. É assim que ele quer, é assim que ele concorda. Em verdade, a palavra, a informação que a palavra lhe dá, a informação que você tem pela palavra, essa é a forma de você se chegar a ele. Então não é do seu jeito, não é da sua forma, não é você quem decide, não é você quem manda. Ou você se sujeita ao que ele disse como é, ou você está fora dos planos dele, porque não é você que decide nada, não é você que manda nada. É o eterno quem decide, é o eterno quem manda, porque o reino é dele. Então só vai voltar quem entrar nos padrões dele, quem concordar com ele, quem concordar com a forma dele. Quem vier com a sua forma própria, a sua forma especial, o seu estilo diferente, o seu jeito próprio, que você disse que é, você está fora do reino. O seu lugar é no lago de fogo. Porque lá é o lugar dos próprios, lá é o lugar dos especiais, lá é o lugar dos diferentes, lá é o lugar dos que não se sujeita, lá é o lugar dos que não quer acordo, dos que não quer reconciliação, dos que não quer entrar no caminho, dos que querem ficar por conta, dos que querem andar por conta. O lago de fogo é o seu lugar.